nosso Ibope. E tudo perfeitamente planejado. Tudo perfeitamente planejado. Jura? Tem bastante? Caraca, mas tudo bem. Então, bom dia a todos. Vocês descansaram? Conseguiram recarregar as baterias? Porque a bateria de celular recarrega rapidão, né? Mas tem umas que vai lentamente. Precisa até de mais tempo. Não é verdade? E aí, animados com a volta? Honestamente, não, prof. Mais ou menos, Aqui, assim, eu li essa semana, né? Teve uma escola que voltou com um aluno em sala de aula. Aí eu Meu olhei, assim, Deus. um aluno de ensino médio em sala de aula, e a escola investe horrores, né? Porque ela tem que fazer um estúdio em sala de aula, porque da mesma forma que você está lá fisicamente, você que está em casa tem que ter a mesma qualidade de ensino, né? Então, a escola tem que ter um investimento muito grande. E para chegar lá ter um aluno fisicamente, mas tudo bem, vamos lá. Né? A nossa previsão é agora em novembro, desse retorno, seguindo todas as normas, todas as regrinhas de biossegurança, e vamos ver o que vai dar. Né? Aí vai de cada um, de cada família. Aí veremos. Né? Na verdade, a gente só vai sentir mesmo quando a gente chegar lá. Né? Porque a impressão que dá é somente que as escolas estão paradas, que a vida toda está seguindo. Né? As ruas lotadas, as reuniões políticas lotadas e tudo lotado, menos as escolas. Então, vamos esperar para ver, certo? Queridos, lembrando a nossa atividade sobre aquela roupinha. Não, nossa, sobre a arte indígena. Eu já falando sobre rococó com vocês. O rococó é primeiro ano. Sobre, na verdade, aquela pintura corporal, né? Sobre o grafismo indígena. Me envia hoje até meia-noite, tá? Eu vi que já teve gente que foi enviando. E eu vou só pedir um favor para vocês, de todo o coração. Semana passada, na terça-feira, o meu celular caiu dentro do rio. Meu celular, ó, caiu no rio. Eu fiquei sem celular terça, quarta, bem isso mesmo, Isa. Terça, quarta, quinta, sexta. Eu fui pegá-lo ontem. Bem bonito, Glória. E ele foi dar um mergulhinho, assim. Eu fui tirar uma foto, aí fui entrar no rio, eu escorreguei na areia e fomos eu e ele, assim, pro rio. Mas tudo bem, tá tudo bem. Isso que tava bem rasinho. Foi descansar também. Mas foi o que eu falei. A gente pede, assim, não, não foi, amor, não foi. Não foi vontade própria. Eu sempre falei assim, eu quero dar uma desligada, né? Tipo, para descansar. Mas isso é o poder da palavra, Isa. A gente tem que entender assim, a força que tem as nossas palavras, a força que tem o nosso pedido. Eu falava, não, eu quero ficar offline, vou dar uma desligada, quero desconectar de celular. Aí onde eu viajei, onde eu fiquei, tem Wi-Fi. Aí a primeira coisa que você faz já conecta no Wi-Fi, já fica aquela enlouquecida. Aí a primeira chance que teve, ó, o celular caiu. Então, quer dizer, aí vem a crise de abstinência, né? Aí na terça eu fiquei até tranquila, mas chegou na terça à noite, se eu não me engano, ou na quarta de manhã, foi quando eu já coloquei a minha conta do Insta no celular do meu filho. Já, só para avisar, né, pessoal, que eu estava sem celular. E ficava monitorando de alguma forma, usando o celular ou da minha filha ou do meu filho. E é bem ruim. Mas o que eu quero com isso? Eu preciso que quem me enviou a atividade semana passada me reenvie hoje, por favor, para eu não te prejudicar. Então, assim, por favor, de coração. Porque na hora do backup, essas coisas, eu não consegui recuperar muitas conversas, tá? Então, se você me enviou semana passada, na terça para lá, vou ama no grupo, tá, Glória? Pode ser no grupo mesmo, tá? Dessa semana eu tenho, porque eu peguei um celular emprestado da minha filha. Mas da semana passada eu não tenho, na terça-feira para lá eu já não tenho. Então, você que me mandou semana passada, só manda novamente. Manda novamente para mim, por favor, por segurança, tá? Pedindo esse favor a vocês para não prejudicar ninguém, ok? Belezinha? Bora lá? Vamos para nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar falando ainda sobre a arte brasileira e vai falar sobre uma arte miscigenada que aborda o... Opa, peraí, que é esse?
e nós vamos abordar o barroco. Então, mas não é o barroco europeu, não, tá? A gente vai dar uma carinha, assim, falar um pouquinho mais sobre o barroco português, né, que influenciou de uma forma direta aqui na arte brasileira, e o barroco brasileiro, né, mesmo, e dando esse direcionamento para Aleijadinho, para essa região, né, lá em Minas e outros lugares aqui no Brasil que tem a presença do barroco, tá? Não que o barroco europeu não veio para o Brasil, ele veio, só que o barroco português, ele teve uma influência grande, né, em função da nossa colonização, e na verdade, e nós demos, como todo brasileiro, né, a gente dá sempre o nosso jeitinho brasileiro, nosso carinho brasileiro, o barroco, ele tem as características brasileiras, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não, pro. Então, bora lá, tá? Aqui, quem foi Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu por volta de 1738. Aqui, assim, tem algumas coisas na história que se perderam, tá? Por exemplo, assim, ó, ninguém sabe o ano certinho, porque não existe um documento que comprove. A questão, o problema da história, eu falo que é da ciência humana, que realmente precisa de provas, e essa falta da prova no nascimento do Aleijadinho é o que deixa algo meio subjetivo, então é por volta, tá? Em torno de, ok? Na cidade mineira de Vila Rica, que hoje é atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele era filho do português Manuel Francisco Lisboa com a escrava Isabel. No século XVIII, Vila Rica tinha muito ouro, que era extraído das minas. A cidade enriquecia com a mineração e não faltava trabalho para carpinteiro. Então, foi em busca de um emprego e melhores condições de vida que seu Manuel, pai do Aleijadinho, saiu de Portugal e veio para o Brasil. Quando criança, Antônio foi um menino muito curioso, determinado, ele queria saber de tudo. Ele adorava passar seu tempo na oficina do pai, onde aprendeu desenho, arquitetura e ornamentos. Ornamentos é decoração, tá? Mas a arte que ele mais amava fazer era a escultura. Ainda pequeno, aprendeu música, latim e religião com os padres da cidade. Conta a história que ele sofreu terríveis preconceitos por ser mulato, que só conseguiu estudar os primeiros anos do colégio. Quando jovem, Antônio decidiu que seguiria os passos do pai e foi trabalhar na oficina. Depois de um tempo, seu trabalho começou a ser disputado entre várias igrejas. Suas esculturas eram feitas de pedra-sabão, uma matéria-prima brasileira, tá? Ela é genuinamente brasileira, a gente pode falar que é uma matéria nossa, tá? Então, assim, mesmo ele optando por esse material, né, ainda jovem ou conhecendo esse material e fazendo opção, futuramente, quando ele já começou a perder, na verdade, as habilidades manuais em função de uma doença, a pedra-sabão facilitou, tá? Por isso que nada na nossa vida é o que eu penso, tá? É por acaso, né? Quando se tornou adulto, Antônio Lisboa continuou em seu espírito de criação, mas ele não perdia uma oportunidade de se divertir. Ele gostava bastante de sair, conversar com amigos e curtir a vida. Outra característica marcante, ele tinha uma voz forte e a fala corrida. Hoje, Antônio Lisboa é mais conhecido por Aleijadinho. Esse apelido veio de uma doença que o deixou deformado. Que doença? Ninguém sabe. Mas que era grave, isso era. Com mais ou menos 40 anos de idade, lá por 1777, o nosso artista foi vítima de uma enfermidade que o fez perder os movimentos das mãos e dos pés. Mas você pensa que ele desistiu? Está redondamente enganado. Aleijadinho começou a trabalhar com os instrumentos. Gente, ele amarrava as estecas, tá? As estecas são os instrumentos utilizados para fazer escultura. Ele amarrava. Agora pensa, amarrar, né? Você pegar um instrumento, tá? E amarrar no seu pulso para fazer. Ele tinha sempre auxiliares, tá? Ele não trabalhava sozinho. Ele amarrava as estecas no pulso e fazia, tá? Então, pensa o domínio técnico que esse homem tinha, além da superação, né? Com a doença, o escultor se fechou no seu mundo. De alegre e extrovertido, passou a ser triste e amargurado. Além de destruir mãos e pés, a doença também entortou seu rosto. Sua aparência assustava as pessoas. Por isso, ele saía de casa somente quando necessário, coberto por uma capa e usando um chapéu com abas bem longas. No fim de sua vida, ele ainda trabalhava muito. E quando perdeu a visão em 1812, deixou sua oficina. Ele morreu em 1814, com mais ou menos 76 anos, pobre e doente na cidade de Ouro Preto. Tá?
Então, assim, é triste porque a gente percebe que hoje ele é conhecido mundialmente pelas suas esculturas, por tudo que ele fez, né, por pertencer a esse movimento que tem essa descendência europeia, mas é um movimento conhecido mundialmente também, tá? E ele deixou um legado e que em vida, na verdade, ele não pôde usufruir, né, em função dessa doença. Vários estudiosos já falaram vários nomes de doenças, mas ninguém sabe ao certo o que é, tá? O que foi essa, provavelmente uma doença degenerativa, tá? Mas ele foi aos pouquinhos, assim, foi perdendo todo esse movimento da mão, dos pés, então ele era todo tortinho, tá? Por isso daí o apelido, ok? Alguém conhece, aqui do segundo ano, alguém já foi a Minas, ou ali Ouro Preto, Mariana, alguém conhece as obras dele? Não? Tem alguém aqui comigo, Acho gente? que não, prof. Agora, ó, de tudo que eu li no texto, o que mais te chamou a atenção na história de vida do Aleijadinho? Hum? Nada? Eu achei a força de vontade, porque, tipo, ele tava doente e continuou fazendo arte até quando ele não conseguia mais. A superação, né, na verdade. E a vontade que ele tinha até de viver, porque uma pessoa quando começa... tem muitas pessoas, por exemplo, o Aleijadinho, ele nasceu perfeito, tá? E no decorrer da vida que a doença foi tomando conta e ele foi perdendo esses movimentos. Tem várias pessoas, tem vários relatos de pessoas, assim, artistas, ou melhor, pessoas tidas como, que não tinha acesso à arte, e tem até uma linha da terapia, que é a arte-terapia, que a psicologia utiliza para pessoas que acabam ou adoecendo, ou acabam sofrendo um acidente. Então, a arte, de alguma forma, ela traz para si uma forma de superação, né? E o Aleijadinho é uma prova viva disso, né? Por mais que ele mudou, inclusive, seu jeito de ser, né? No decorrer da vida, você falou que ele era alegre, ele era para frente, e de repente ele se fechou, né? Ele não tem, o Aleijadinho não deixou descendência, ele não casou, ele não teve filhos, tá? Até porque, em função de todo esse histórico aí. Mas é uma história de superação, né? Uma história mesmo, e triste, porque em vida ele não colheu nada do que hoje, né? Ele nem sonhava que um dia nós estaríamos hoje falando sobre ele, né? Que o mundo o conhecesse, né? Mas ele foi um artista e deixou aqui o seu legado, e muitos sabem de sua produção, ok? Agora, um pouquinho sobre... Então, só para relembrar um pouquinho o que foi o Barroco. Ó, o Barroco foi um movimento que ele veio após o Renascimento. Então, quando eu falo de Renascimento, o que veio anterior ao Renascimento foi a Idade Média, tá? Então, a Idade Média, teocentrismo, Deus o centro do universo. Renascimento, antropocentrismo, homem centro do universo. Aí, quando vem o Barroco, eu falo as igrejas católicas, que na verdade aqui norteava tudo, falou, epa, peraí, e agora? Né? Agora o homem é o centro do universo, eu preciso fazer algo para me aproximar, eu preciso deixar essa razão de lado, resgatar essa emoção, resgatar o centro, né? Colocar Deus no centro do universo. Eu posso para o caminho da arte? Posso. Então eu vou colocar dentro das minhas igrejas ornamentos, inclusive exagerados, tá? Até o nome barroco, advém do barroco, é uma pérola irregular, então é um nome pejorativo, não é um nome legalzinho, tá? O uso exagerado do dourado, o uso exagerado de decorações e ornamentos, na pintura, uma pintura como se fosse uma cena teatral, um drama. Então, eu preciso o quê? Resgatar a emoção, eu preciso tocar no coração do meu fiel, eu preciso trazer ele de volta para a fé. Né? Não que ele abandonou totalmente no Renascimento, não é isso. É que a ciência veio para provar que 2 mais 2 é igual a 4 e que não é mais porque Deus quer, ok? Boa parte do período colonial brasileiro, ela foi regida pelo estilo barroco, introduzido em nossas terras por missionários católicos, geralmente jesuítas, por volta do início do século XVII. Esses missionários tinham como objetivo catequizar e aculturar os povos indígenas existentes no local recém-descoberto por Portugal. Igreja e Estado caminhavam numa mesma direção durante o período colonial no Brasil.
A arte desse período basicamente se resume em uma produção sacra, ou seja, estátuas, pinturas, talhes com foco na decoração de igrejas. A proposta da arte barroca no Brasil era clara e funcional, auxiliar a Igreja Católica em seus ritos e doutrinas, passando ao novo povo os costumes europeus. A arte entrava como ferramenta didática no processo religioso. Então, se eu tenho aqui indígenas que, né, eu preciso aculturar, eu preciso trazer essa cultura eurocêntrica, eu preciso ensinar algumas coisas, eu vou usar o quê? Eu vou usar imagens, eu vou usar a pintura, né, além das esculturas, as pinturas, tá? Com a influência do escravo africano e da arte, são atrelados a uma sociedade que começava a se estabilizar. O período barroco brasileiro começou a ganhar uma identidade nacionalista. Talvez um dos momentos mais notórios seja o poema Prosopopeia de Bento Teixeira. No entanto, com Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira, é que a literatura chegaria ao seu ápice. A arquitetura barroca se espalhou pelo Brasil. Todavia, foi em Minas Gerais e no Nordeste que teve seus exemplos de envergadura. A música barroca, aos poucos, deixou de ser valorizada pela elite, que passou a consagrar o neoclassicismo como estilo de vida. As cidades de Ouro Preto e Olinda, assim como Salvador, possuem conjuntos artísticos que receberam status de patrimônio da humanidade. Um exemplo é o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. É notório o descaso do poder público em relação à conservação dos patrimônios históricos na maioria das cidades brasileiras. Corriqueiramente, vê-se na mídia relatos sobre prédios tombados ou obras de artes danificadas ou destruídas por falta de zelo com a história do país. Na contramão desse processo, a sociedade parece, aos poucos, estar se conscientizando do problema. Em Curitiba, por exemplo, empresas fabricantes de tinta participaram de um projeto de revitalização das fachadas de prédios históricos. Essas empresas contam com a mão de obra voluntária de pessoas da comunidade que participam do projeto. Já em Minas Gerais, cidades como Ouro Preto e Congonhas mantêm um acervo do período barroco que é vasto. Pessoal, em termos de quantidade, não só de arquitetura, mas de obra de arte, escultura e pintura, né? Em Minas é a maior concentração do barroco no Brasil, tá? E, assim, não que Minas não tenha conservado, mas é diferente. Há um descaso público gigantesco, porque a partir do momento que algo é tombado, a palavra tombamento, ela vem aquela, seja arquitetura, seja uma escultura, ela é protegida por lei. Então, se você fizer qualquer coisa naquele prédio, se você fizer algo com aquela escultura, você responde um processo, tá? Foi entre os séculos 16 e 17 na Itália que surgiu o movimento barroco. Esse foi um período conflitante espiritualmente, com o surgimento da reforma protestante. Naquele momento, a Igreja Católica perdia espaço e poder. Ele iniciou-se com descontentamento, com equilíbrio, com a razão e, sobretudo, com a impessoalidade do Renascimento. Então, quer dizer, com esse distanciamento emocional. Né? O Renascimento, foi o que eu falei, ele é muito ciência, ele é muito razão. Então, quer dizer, cadê a emoção, cadê o sentimentalismo, cadê, né, minha proximidade com Deus, tá? Esse movimento artístico era assimétrico e possuía uma composição excessiva e expressiva. Aqui tem duas imagens que retratam, desculpa, os dois movimentos, tá? Você consegue, se você parar para analisar as duas obras, Barroco e Renascimento. Eu gosto muito de colocar, quando eu estou em sala de aula com vocês, uns slides que tem duas obras. Eu sei que uma é uma escultura, que é uma escultura de Michelangelo, que é Pietà, e a outra é uma pintura, que é a Morte de Jesus, que é do Caravaggio. Essa pintura, essa escultura, a temática é a mesma, que é a Morte de Jesus. Só que a Morte de Jesus, de Caravaggio, ela tem tanto drama, tem uma teatralidade tão forte, ela tem emoção, ali na cena, na verdade, Jesus está morto, as pessoas estão sofrendo. Pietà, a Maria, assim, na verdade, ela está com o filho morto no colo, mas ela está com um semblante tão pleno, tão impessoal, vamos falar assim, uma coisa tão indiferente. Na paz. Na paz, como se fosse assim, nossa, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir aqui na Terra, e ele voltou ao lado do Pai. Né? É bem assim. Mas o objetivo do barroco é esse exagero de emoção, é esse drama. A pintura, o desenvolvimento de técnica, o Renascimento sem
sem dúvidas, ele foi um movimento que desenvolveu e que criou técnicas como perspectiva, plano de fundo, né, a inserção da terceira dimensão na pintura, se percebe nessa pintura aqui, tá? Mas observe o rosto das pessoinhas retratadas, né, tanto da mãe quanto do anjo e do menininho. Pleno. Né, eles não têm uma emoção, tem um sorriso, assim, da mãe, uma coisa bem suave, é só a gente parar para lembrar da Mona Lisa, aquela expressão, tipo, um sorriso de Mona Lisa, né, aquele bem levinho, bem suave, tá? Agora aqui não, o barroco já é intenso, olha a luminosidade, o claro e escuro que desenvolveu no Renascimento, ele veio para cá, só que com intensidade, e o barroco, ele dá liberdade para o artista não, para o espectador, da liberdade, não, desculpa. O barroco, o artista, ele foca o olhar do espectador aonde ele quer. Por exemplo, nessa pintura que nós estamos vendo, o seu olhar vai em duas pessoas. Vocês concordam, assim, primeiramente? Que está bem no centro e depois vai lá atrás com uma luminosidade maior. Tá? Então, o artista, ele tem essa liberdade, ok? É importante apontar que o período barroco ditou uma maneira de conduzir a vida, toda a cultura da época, assim como os costumes, passaram a dar ênfase ao contraste, aos conflitos e ao dinamismo. Esse cenário, com foco no dramático, foi o ideal para a Igreja Católica da Contra-Reforma e para as monarquias absolutistas, que começavam a se expandir naquele momento, representarem por meio de símbolos seus conceitos de poder da Igreja e da poder e glória. Olha eu colocando igreja onde não tem, mas é praticamente isso que eles estavam em busca, né? O Brasil possuía colonizadores há mais de 100 anos, quando o período barroco surgiu. A escravatura era a força motriz do trabalho. A cultura indígena ainda era bem presente, mas com forte domínio e influência do colonizador. O barroco surge em um espaço de conflito e conquista, que era visto pelo europeu como um paraíso, devido à sua paisagem magnífica. Ainda tinha por essência o contraste e a busca pelo imenso. Talvez essas suas qualidades tenham encontrado um ancoradouro nas ambições europeias na América, em especial no projeto de colonização do Brasil. O barroco, talvez, tenha trazido os anseios de uma identidade nacional brasileira em seus primeiros momentos. No Brasil, esse movimento sofreu fortes influências europeias, que receberam tempero tupiniquim. Em outras palavras, o barroco no Brasil acabou sofrendo adaptações regionais e também sofreu influência por parte do Portugal, que já o interpretava de uma maneira diferente da Itália, Holanda e Espanha, por exemplo. A produção barroca brasileira, portanto, era diversa daquela produzida na Europa. Tudo estava por ser feito no barroco brasileiro, embora tivéssemos igrejas com acabamento em ouro e adornos na pintura e escultura. O barroco no Brasil é considerado pobre quando comparado ao mesmo período na Europa. Aqui o barroco foi feito por pessoas sem muita instrução, a maioria mulatos, índios, escravos, que faziam as obras com técnicas rudimentares, perto daquelas executadas por Rembrandt ou Bernini. Todavia, é essa miscigenação que torna o período do barroco no Brasil singular e original. Observe essas duas esculturas, uma de Aleijadinho e outra do Bernini. Cada um tem as suas características. Aleijadinho, com a sua riqueza, né? Aí você lembra de todo o histórico do artista, né? De toda a história de superação, de toda a história de vontade de produzir, mesmo diante de toda a comorbidade, né? E do Bernini, domínio de técnica, tá? E uma técnica de que vem há muito tempo, de uma história cultural que vem há muito tempo. Hoje, se a gente parar para pensar de uma educação artística, a Europa está quantos anos à frente do Brasil, né? Hoje nós falamos de arte, com certeza, mas a educação que é dada artisticamente para os europeus é bem mais presente do que a nossa, tá? Lisboa era a referência. Por aqui, o amadorismo, a improvisação e a falta de habilidade comum a uma terra em desenvolvimento imperava. Talvez a dificuldade encontrada por parte dos artistas locais nos primeiros momentos da colonização tenha lhes conferido uma oportunidade única de adaptar todo o conteúdo absorvido de Portugal. As primeiras escolas de arte possuíam portugueses como mestres, porém, com o tempo, brasileiros de maior habilidade passaram a ocupar esse posto. Apenas no início do século XVIII, novos ateliês surgiram pelo país com manuais, tratados de desenhos, pintura e escultura vindos da Europa. Foi a partir desses modelos
que o brasileiro começou a formular suas composições e a querer retratar o que vivia em seu país. Depois da metade do século XVIII, já se observava a influência do rococó francês em terras nacionais. As igrejas de Minas Gerais começavam a ter adornos em ouro típicos desse movimento no final do Barroco. Quase todo o litoral brasileiro possui influência barroca, exceto o litoral da região sul e a região amazônica, onde a colonização ocorreu de forma mais lenta e tardia. Né? A influência não se faz flagrante. Depois do Barroco, já estar consolidado na região de Minas Gerais se tornaria um polo artístico e cultural, devido à sua situação econômica. Foi nessa região que dois dos grandes artistas do Barroco brasileiro foram responsáveis por esculturas, arquiteturas e pinturas, que foi quem? Aleijadinho e Mestre Ataíde. São dois nomes de peso do Barroco brasileiro. Aleijadinho são com as suas esculturas, em pedra-sabão e em madeira, também porque ele trabalhava com o entalhe da madeira, e o Mestre Ataíde na pintura. Para alguns críticos, ambos já não configuravam mais as características do Barroco, mas sim do estilo rococó, embora esse último esteja ligado ao final do Barroco. Rococó foi um movimento praticamente paralelo ao Barroco na Europa, que foi um movimento muito mais ornamentativo, né, de ornamentação, decoração, do que reflexivo. Ele não teve nenhum objetivo assim, nossa, vamos pensar porque a ciência tomou conta, a gente precisa resgatar os fiéis. Não, nada disso, tá? Foi um movimento linear, não foi um movimento reflexivo, nada disso. Para alguns críticos, já falei isso, né? A arte do Aleijadinho, Mestre Ataíde, sofreu com a imposição governamental de um estilo oficial baseado no neoclássico, a partir da chegada da corte portuguesa e da missão artística francesa no Brasil. Sem mais o apoio financeiro das elites locais e do Estado, aos poucos o Barroco brasileiro viu sem fôlego para continuar chegando ao seu fim. Então, quer dizer, quando a missão artística veio, com Debré, entre outros artistas, e aí se firmou o próximo movimento, que é o neoclassicismo. Que, ó, Idade Média, eu tenho teocentrismo, então eu tenho emoção. Renascimento, eu tenho razão, eu tenho ciência. Barroco, eu tenho emoção, eu tenho resgate desses meus fiéis, proximidade com Deus. Neoclassicismo já vem com a razão novamente, tá? A arquitetura barroca. Pelo fato de sua colonização ter ocorrido em momentos posteriores à das demais regiões do país, Minas Gerais é considerada a menina dos olhos da metrópole e não teve que mexer na estrutura de suas igrejas. Nesse estado, as igrejas construídas naquele momento foram erguidas sob forte influência rococó e até hoje são visitadas por inúmeras pessoas. Essas igrejas traduzem o momento da fase de ouro no Brasil e constituem um acervo cultural, artístico e histórico para o país, o qual merece todo zelo e cuidado por parte da União. Com seu relevo ímpar, as cidades mineiras possuem um atrativo de terem sido os primeiros centros sociais totalmente urbanos. Por pouco, quase esse patrimônio foi lama abaixo, né, com a queda da barreira de Mariana. Desastre que marcou o Brasil. Muitas cidades se viram ameaçadas com a improbidade de mineradoras e o descaso do Estado na verificação e manutenção das barragens próximas à cidade de Ouro Preto e Diamantina, que são patrimônios da humanidade, tá? Elas já são tombadas, já são protegidas, inclusive tem verba federal para manter. Então, se a cidade não presta conta, se a cidade não mantém, ela tem que responder, ok? Por isso. A arquitetura mineira da relevância desse período é basicamente religiosa, com características maneiristas no desenho de suas plantas, como é o caso da Catedral da cidade de Mariana. Fachadas com planos disjuntos e espaços internos dominados pela talha, formando um decágono, mostra certa originalidade na matriz pilar em Ouro Preto. No entanto, a originalidade está mesmo na Igreja do Rosário, Igreja do Rosário dos Pretos. Essa igreja foi projetada por Antônio de Souza Calheiros. Traz uma nova configuração para a planta da edificação, que passava a ser elaborada por 3 elipses, que se encruzavam. Além disso, a fachada ainda era elaborada a partir de metade de um cilindro com 3 arcos. Tá? Aqui tem essa fachada está bem aqui na frente, ela vai mostrar aqui para vocês, ó. Igreja da Nossa Senhora dos Pretos, tá vendo? Ela é arredondada. Aqui em Campo Grande, vocês lembram de alguma igreja parecida com essa, arquitetonicamente? Não. Não?
Ó, aqui à direita está falando um pouquinho sobre a mineradora, como se opera, na verdade, uma mineradora, porque aqui falou sobre, né, o que aconteceu em Mariana. A prof vai parar por aqui agora, eu vou fazer a chamada, a gente vai continuar falando da arquitetura, pintura e escultura na próxima aula, tudo bem? Beleza, prof. Vou voltar aqui com vocês, porém eu vou para lançamento de faltas. Eu vou pedir o seguinte, quem escrever no chat, se puder me avisar, eu agradeço, tá? Vou começar pelo segundo A. Só um minutinho, por favor. Ana Luísa. No chat. Akemi. Aqui. Obrigada. Alessandra. Faltou. Alexandre. Tá aí. Aqui. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa Arce. Faltou. Ari Vargas. O Ari tá aí, né? No chat. Ok. Daniela. Presente. Danilo. No chat. Emily Barbosa. Faltou. Emily Zanúncio. Faltou. Felipe Otiro. E o Zanetti? Ah, verdade, Zanetti, tá aí? Faltou. O Ciro tá aí? Uhum. No chat. Ok. Fernanda. Fernanda tá aí? Faltou. Faltou? Gabriel de Lima. Presente, prof. Tô aqui. Tudo bem, Gabriel? Gabriela Cavalcante. Eu. Obrigada, Gabi. A Glória tá aí. Guilherme. Faltou. Gustavo. Faltou. Herbert. Faltou. Isadora. Presente. Obrigada. Isadora Yuca. Faltou. João Vitor. No chat. Júlia. Não? No chat. Ok. Juliana. Faltou. Larissa. Luana. Luana faltou. Mariana. Faltou. Matheus. Milene. Faltou. Nathalie. Faltou. Nicole. Faltou. Rodrigo tá aí. Rafael. Faltou. Sérgio. Faltou. Vitória. Faltou. Yasmin. Presente. Obrigada, Chuchu. E Nicole Matos. Faltou. Ok, vou pro segundo B. Tchau, prof. Tchau, Chuchu. Tchau, prof. Tchau, querido. Até semana que vem. Axa. Presente. Obrigada, Moraina. Faltou. Alana. Faltou. Ana Beatriz. Falou no chat. Ana Caroline. Faltou. Ana Júlia. Faltou. Ananda. Eu, professora? Obrigada, amor. Ariane. Falou no chat. Ok. Arthur Salomão. Faltou. Beatriz Oliveira. Falou no chat. Ok. Carlos Eduardo. Falou no chat. Daniel. Falou no chat. Eduardo de Oliveira. Faltou. Eduardo Nomura. Falou no chat. Fernando Favaro. Faltou. Isabela Alves. Eu tô aqui. Obrigada, amor. Isabela Juliana. Ela falou no chat. A Fúvia. Ok. José Marco. Falou no chat. Júlia.
Falou no chat. Camila, Falou no chat. Katsu, Presente. obrigada. Cauê, Faltou. Leonardo, Falou no chat. Lucas, Tô aqui, professora. obrigada, querido. Ludmila, Aqui. obrigada. Manuela, Faltou. Maria Fernanda, Faltou. Maria Luísa, Eu. obrigada, Malu. Mariana, Falou no chat. ok. Matheus, Faltou. Natan, Faltou. ótima. Faltou. Paulo Henrique, Aqui. obrigada. Pedro Henrique, Presente. Rafael, Faltou. Rafaela, Rei, A Rei está aqui. a Santana, Faltou. ok. Wesley, Faltou. Elise, Felipe Barbosa. Elisa está no chat. Tá no chat? Ok. E Felipe Barbosa? Faltou. Ok. Professora, eu queria avisar uma coisa. Pode falar, meu amor, já voltei para você. Pode falar. A Larissa Nakud, do segundo A, ela colocou presença lá na hora, só que foi no chat, aí esqueceram de falar. Aí não sei se colocou. Qual que é o nome dela, amor? Larissa Nakud. Larissa, segundo A, né? Vou ver aqui, tá, meu amor? Obrigada. De nada. Queridos, um beijo no coração. Semana que vem continuamos aqui do Barroco. Essa semana não tem atividade. Peço para me reenviar a atividade da arte indígena, por favor, tá? Eu vou pedir no grupo também. Um beijo até semana que vem. Tchau, prof. Já tá. Tchau, prof. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. prof. O resto de semana. Obrigada, Árcia, para você também, meu amor. Beijo. Beijo, tchau, tchau.